Uma construção não autorizada em uma das principais avenidas comerciais da capital foi retirada pela Secretaria de Urbanismo de Belém. A mureta foi erguida no entorno de uma loja em plena Avenida Braz de Aguiar. A construção estava no início, ocupava parte da calçada. A retirada foi feita depois de denúncias feitas ao núcleo setorial do Código de Posturas do município que pertence à CEURB. Foram mais de 50 denúncias via WhatsApp e redes sociais. Dá para ver a importância, de você, cidadão, fazer denúncias sempre que possível. O dono do imóvel disse que o prédio está alugado, pediu informações, inclusive, ao inquilino sobre essas intervenções. As explicações devem ser dadas agora aos órgãos competentes. E hoje, o JL1 vai conversar ao vivo com a Secretaria de Urbanismo de Belém para tirar dúvidas e também esclarecer o que pode ou não pode em casos assim. Se você quiser participar com perguntas, é só anotar. O nosso até há pouco aqui no JL1, é que uma construção não autorizada em uma das principais avenidas comerciais da cidade foi retirada pela Secretaria de Urbanismo de Belém. Essa mureta foi erguida no entorno da loja, em plena Avenida Braz de Aguiar. A construção, que estava ainda no início, ocupava parte da calçada e é sobre isso que nós vamos agora ao vivo conversar com a repórter Juliana Alvarez. Olá, Juliana. Esse é um assunto que gera muita polêmica, porque tem muito morador também reclamando de várias outras construções irregulares. É a hora de saber o que pode, o que não pode e como é feita essa fiscalização da Prefeitura. Boa tarde. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, o episódio chamou bastante a atenção da população. A CEURB recebeu A gente já conversou aqui com a secretaria, que isso é mais comum do que a gente imagina. E para conversar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor do Núcleo Setorial do Código de Posturas do município, Jacinto Campina. Tudo bem? Muito obrigada pela sua participação. Para a gente começar, a gente falava há pouco sobre o episódio que aconteceu na Avenida Braz de Aguiar. E o senhor estava me falando que isso é bem comum. E uma vistoria que vocês fazem num dia, quanto mais ou menos vocês conseguem identificar? Boa tarde. Todos os dias nós temos denúncias desse nível, maiores ou menores, mas todos os dias temos denúncias. Obviamente que por vários bairros periféricos que não causam tanto impacto. Como foi na Braz de Aguiar, o impacto é maior, o próprio Ministério Público me cobrou. Nós fomos lá para notificar. A obra lá está legalizada. O que não estava legalizada era o tapume. Por isso nós retiramos aquele suporte para tapume. No momento em que eles legalizarem o tapume devidamente na CEURB, eles vão erguer novamente lá aqui, aí legalizado. Então, por que nós tiramos? Porque não estava legalizado ainda. Somente legalizada a obra dentro do imóvel. Por isso foi retirado. Agora, isso levanta um debate sobre o que pode e o que não pode em uma calçada, né? O senhor falou para a gente anteriormente que não pode nada. Explique para a gente melhor sobre isso. A gente precisa ter um espaço mínimo para uma calçada, é isso? Isso. Nada pode obstruir a calçada. A calçada foi feita para ser acessível, livre, para que todos caminhem com liberdade, sem obstáculos, sem nada que possa atrapalhar pessoas normais, pessoas com deficiência, cegos, cadeirantes, etc. O que acontece, não existe o tamanho de calçada, existe o mínimo que pode existir de uma calçada. Nenhuma calçada pode ser inferior a 2,20 metros, respeitando 70 centímetros para árvores, postes, etc. E respeitando 1,50 metros de liberdade para um piso tátil e para que haja perfeita caminhabilidade. Ponto. Isso aí é fato. Mas, se porventura você ter uma avenida como esta aqui, que a calçada tem mais de 5 metros, ela tem que ser respeitada nos seus 5 metros. Não interessa se essa calçada tem 1 metro, se tem 1 quilômetro, se tem 10 metros, ela não pode ser ocupada por nada que não seja simplesmente o piso tátil, as mangueiras, as placas e os postes só. Priscila, você tem comentário? Eu gostaria de entender melhor sobre o caso específico aí que nós mostramos, porque na imagem o que a gente percebe é que o tijolo avançou a calçada, tanto que está muito perto até do piso tátil. Então, essa muretinha aí que a gente está vendo na imagem, ela vai ser reconstruída a partir da autorização da CEURB, é isso? Exatamente. Deixa eu só para entender. O piso tátil ele tem que estar numa faixa
central, livre. No caso da muretinha que você fala, eles estavam fazendo um suporte para um tapume. O tapume deve ser liberado pela CIURB mais adiante, porque é lei, a lei permite que se tenha o tapume. Aliás, é obrigado a ter tapume em todas as obras para evitar que materiais caiam sobre a calçada e sobre os pedestres. Então o tapume é necessário. Todas as obras têm tapume. Agora, ele só pode ocupar até os 2/3 da calçada. O tapume, 2/3 da calçada, e é fixado no chão, no piso. A mureta, ela não é autorizada. O tapume, sim. Então, eles já deram entrada na CIURB num pedido de tapume. Obviamente que vão ser autorizados porque está na lei e farão um tapume dentro dos padrões pré-estabelecidos pela lei. Agora, uma outra coisa importante é que vocês estão constantemente fazendo esse processo de demolição de tudo que obstrui, né, essas calçadas. Só para resgatar aqui alguns números, em 2021 foram 160 demolições feitas pela CIURB e no ano passado 259. Vocês têm uma estimativa de quantas demolições vocês já realizaram ao longo desses 6 meses do ano? Já estamos em 380, se eu não me engano. 380, porque eu tenho a estatística trimestral. 380 abrangendo todas. Com isso, eu não incluo nesse numeral, eu não incluo placas, faixas e coisas móveis demais. Eu incluo coisas fixas na calçada, como uma garagem, como uma mureta, como um poste, como uma defensa, etc. Isso aí, a nossa estatística é nisso. É uma estatística um pouco mais concreta daquilo que realmente se tirou de obstáculo para a população. Nós temos uma pergunta aí no estúdio, né, Priscila? Temos sim, né? Por se tratar da Avenida Braz de Aguiar, no centro de Belém, gerou muita denúncia, né? Para mais de 50 denúncias, mas assim, tem uma pergunta que chega agora na hashtag Você no JL1. Como que o departamento lida com denúncias de obras irregulares nas periferias e qual o prazo médio para uma resposta e ação a serem tomadas? Nós também acompanhamos as obras que são denunciadas na periferia. Tem um setor específico na CIURB, que é o DFC, que acompanha as obras de periferia. Algumas oportunidades, o núcleo de posturas faz o reconhecimento, notifica para que ele venha se legalizar junto à CIURB. Apresentar documentação, apresentar projetos, apresentar toda a documentação pertinente para uma obra. Isso é a Lei 7.400 que pede. Mas algumas escapam do nosso conhecimento. Quando nós recebemos denúncias, ou o DFC recebe denúncias, 24 horas, no máximo 48 horas, nós vamos até a obra, notificamos. Se for o caso, ela será embargada, se for o caso, ela será interditada, até que ela regularize a obra, se for possível, porque tem obras que não são possíveis. Obra de calçada, obra de terreno baldio, obra de praça, obra de terrenos que não são permitidas construções, então essas são embargadas, interditadas e possivelmente retiradas. Normalmente se faz a retirada. Mas nós temos que ser provocados, porque é impossível a gente correr em todos os bairros, principalmente na periferia. Por isso é importante a participação da população, que inclusive está mandando pergunta para a gente. Tem muito comentário chegando, não só sobre construções irregulares, mas como ocupações do tipo: restaurantes, bares que ocupam o meio-fio com uma espécie de pallet ou plantas ou bancos de espera. Isso é permitido ou não é permitido? E onde denunciar caso não seja? Não é permitido. Os bares e os restaurantes, eles têm, dentro da lei, permissão, desde que a SECOM seja consultada e tenha liberado, paga uma taxa para ocupar 2/3 da calçada na frente do seu bar ou do seu restaurante, com mesas e cadeiras. De 18 horas até as 24, perfeitamente suportável, desde que não ocupe a calçada total. Ele só pode chegar até 50% da largura da calçada. A partir daí é proibido. A partir daí a ordem pública e a organização pública vai lá e retira. Mas alguns abusam. Alguns fazem à noite porque não tem a fiscalização intensa, eles vão lá, botam à vontade e depois retiram, ou ocupam beira de calçada, ocupam beira do asfalto, enfim. Fazem tudo isso porque a fiscalização não pode estar também
em todos os bairros e principalmente na periferia. Mas não é só a periferia. Aqui no centro tem vários já notificados para retirar aquelas grades que fazem de proteção, a jardineira que faz de proteção, a floreira, tudo isso é proibido. E nós vamos lá sempre notificamos para que isso seja retirado. Se eles não fizerem espontaneamente, nós temos que fazer na força. Agora, uma outra coisa que chama a atenção, inclusive recebi aqui no meu telefone, são as calçadas que em alguns locais são mais estreitas. Nesses casos, como a CEURB explica, já que a gente tem protocolado isso, que existe uma especificidade para cada calçada? Olha, existe. O plano diretor diz como é que se faz uma calçada, qual é a largura que ela deve ter. No caso, por exemplo, aqui da nossa avenida, ela está uma calçada com 5 metros, ela tem que permanecer com 5 metros. Mas em algumas vias que estão sendo construídas, ou estão sendo reformadas, etc., a calçada não pode ser mais larga do que 2,20. Mas ela não pode ser menor do que 2,20. Então, nós temos que respeitar liberdade para acesso da população, de cadeirantes, etc., 2,20 metros. Tendo 2,20 metros, muito bem, está tudo certinho. Se sobrar espaço, o espaço deverá ser respeitado, não poderá ser ocupado por ninguém. Isso acontece muito. A prefeitura faz uma calçada com 2,20, tudo dentro do padrão, isso já aconteceu inclusive no Augusto Montenegro, e aí todo mundo resolve trazer o seu imóvel para a borda dos 2,20. Isso é absolutamente errado. Quando nós conseguimos detectar, vamos lá e fazemos recuar. Jacinto, muito obrigada pelas suas informações. Esse é um assunto que gera realmente muitas conversas, porque a gente sabe que quando se trata de via pública, são realmente muitos fatores que acabam interferindo, em como essa rua, como essa via está, especialmente as calçadas. E lembrando, qualquer irregularidade que for vista, a população pode e deve denunciar através do número 98418 3491. Esse é o telefone para denúncias que a CEURB disponibiliza para a população. Vou repetir, é o 98418 3491. Eu volto com você, Priscila. Muito obrigada pela entrevista. Agora, sim, diante do que a gente recebeu de denúncia no WhatsApp, a CEURB vai ter muito trabalho a partir de agora, porque as fotos que nós recebemos são impressionantes da quantidade de construção que realmente está no meio-fio, completamente ocupando a calçada em várias áreas aqui de Belém. Muito obrigada.